Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma interação terapêutica. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que tem afetado a vida de bastante pessoas, né? A gente vai falar sobre compulsão por compras, ou quando a gente compra por impulso. Meu nome é Sheila Flores, eu sou terapeuta sistêmica e a gente vai trazer aqui também um pouquinho da sistêmica, né? O que essa impulsividade na hora das compras pode estar interferindo em algumas leis sistêmicas, né, que regem a nossa vida, que as leis sistêmicas têm o objetivo de conduzir a nossa vida para que flua o amor, para que a vida flua bem. E quando a gente desobedece essas leis, logo a gente tem problema na nossa vida e até problemas para a próxima geração. E aí, o que a compulsão ou a impulsividade, né, na hora de comprar, pode estar interferindo aí com as leis sistêmicas? A gente vai trazer algumas pinceladas sobre isso. E hoje eu conto com a ajuda, né, da Monique, nessa nossa interação, né, Monique? Isso mesmo. Então, para quem não me conhece ainda e para aqueles que vão assistir essa interação gravada, eu sou Monique Prado, sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar, e junto com alguns terapeutas, nós nós trazemos muitas abordagens. Eu estava procurando a palavra certa, mas a gente mexe, cada semana a gente mexe na ferida de alguém, mexemos nas nossas feridas, e com isso, a gente traz o remedinho também. Então, hoje, quem vai começar para nós é a Sheila. Pode falar, Sheila, sobre essa abordagem. O nosso Gian não está presente hoje, mas ele vai assistir essa gravação, que estamos em remissão. Estamos sim. Então, essa questão, né, esse tema, comprar por compulsão ou comprar impulsivamente. Existe uma diferença, né, entre consumo, consumismo e comprar por compulsão. O consumismo, ele vem a ser uma maneira saudável da gente consumir. É algo natural, porque para a gente sobreviver, a gente precisa de consumir, né? E isso faz com que a vida aconteça, esse consumo saudável, porque é um equilíbrio de troca entre o dar e receber, entre você comprar o serviço de alguém ou o produto que alguém produz e pagar por isso, né? Então, é o equilíbrio de troca, né? A lei da vida, né? Essa lei do equilíbrio está em você consumir serviços, produtos, né? Os recursos que estão disponíveis. Aonde que começa a dar errado? Aonde que começa a dar ruim? Quando vem a compulsão, ou melhor, antes, né? Antes de ser a compulsão, vem o consumismo. O consumismo já está ligado a algo desequilibrado, a algo em demasia, a algo que está sendo feito sem respeitar esse equilíbrio. Pode prejudicar outros. E a compulsão entra quando essa situação de comprar não sai da cabeça da pessoa. É algo que ela já não consegue nem controlar. Já passou do pensamento, é algo que já vem no automático e ela já age. Quando vê, já fez. E essa compulsividade gera muito dano nas famílias, para a própria pessoa, né? Por quê? É isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. A gente vai trazer quais as dores, quais as causas que fazem com que as pessoas, às vezes, caem nesse laço do vício por comprar. Bom, por que a gente, às vezes, cai nessa armadilha das compras? Nós vivemos num mundo, numa sociedade, em que o tempo todo o que tem valor para a maioria das pessoas é o ter. Então, às vezes, ter é mais importante do que ser. É muito mais valorizado para a maioria das pessoas que carro a pessoa tem, como que ela está vestida, qual é a maquiagem, qual é a marca da roupa. Então, o fato das pessoas se preocuparem muito com o ter faz com que a gente acabe caindo nessa armadilha. Por quê? Porque nós temos a lei do pertencimento. A gente quer pertencer a grupos, a gente quer pertencer à família, a gente quer pertencer né, às pessoas que a gente admira, a gente quer fazer parte, tem a tendência de imitar, né, absorver. Então, quando essas pessoas têm
essa avaliação criteriosa, né, de ficar reparando, o que está vestindo, e isso é de valor para ela, logo a gente se sente querendo ser igual, né, querendo fazer igual. E você, me diz você, já aconteceu de você estar em um lugar, né, chegar em um lugar e a pessoa te avaliar assim, olhar de cima e embaixo e reparar tudo? O que você está vestindo, como é que está o seu cabelo, a marca da sua roupa, a maquiagem, qual carro que você chegou. E aí? Já aconteceu isso com você? Coloque aí no chat, gente. Vamos ver. Já Já, né? aconteceu? Isso. Aí, ó. Já sim. Comigo já também. Uhum. E você? Já fez essa avaliação? Já aconteceu de alguém chegar e você dar essa olhada? Sim, a Ana falou que é desagradável quando fazem isso com a gente, né, Ana? Mas e a gente? Será que a gente faz isso com as pessoas? A gente olha e repara como é que tá as unhas, como é que estão, né, a roupa delas, está alinhada ou não? Ah, só olha se tiver bonita. Sim, todos nós fazemos. Isso está no nosso automático. Isso serve até de proteção, né? A gente reparar as coisas é bom, é saudável. A questão é que a gente, por buscar esse conhecimento mais aprofundado, a gente sabe que o ser, a essência da pessoa, tem muito mais valor do que a aparência. Mas a aparência importa sim, né? Como diz o ditado, beleza põe mesa sim. Então, né, as pessoas falam, beleza não põe mesa. Não, põe mesa sim. A gente se importa em estar bem, estar bonito, né? Então, é o equilíbrio que a gente está buscando aqui. A gente não está querendo dizer que é errado, não. A gente está buscando o ponto de equilíbrio. Bom, mas aonde que mora o perigo? O perigo é essa questão que a gente falou, né? De só se sentir aprovado, aceito, se tiver aquela determinada marca, se tiver de acordo com aquele grupo que a gente quer fazer o pertencimento. E quando a gente não está de acordo, isso gera uma grande insatisfação, uma grande frustração. Aí é que está o perigo, né? Por quê? Porque para a gente ser feliz e não cair nessa armadilha, a gente tem que buscar ter um emocional saudável para poder lidar com essas abordagens. Por quê? A questão das compras, o que que causa essa impulsividade? O fato da gente querer comprar. A gente já viu ali, tem a questão da lei do pertencimento, a gente quer se sentir aceito. Outras pessoas querem achar felicidade. Ela acha que elas só vão ser felizes se tiver aquilo, e elas buscam também comprar por prazer. Elas sentem um prazer enorme na hora da compra, e o que que isso revela? Quando elas estão comprando ali, sente aquele prazer maravilhoso. Isso revela que, na verdade, são outros aspectos da vida que ela está deixando de dar atenção. Ela está desconsiderando outros aspectos da vida que dariam prazer para ela, e ela está buscando prazer só nessa impulsividade na hora da compra. Muitas pessoas também buscam preencher vazio emocional. Tem algo que falta aqui dentro, sabe? Uma insatisfação, às vezes sentimentos difíceis, ter que lidar com sentimentos de rejeição, abandono. E isso é muito difícil para a pessoa lidar. Ela não consegue, então ela prefere usar a compra como uma fuga. Bom, preencher aqui dentro com coisas aqui fora não vai dar resultado, né? Não vai dar bom, porque aqui são coisas materiais, aqui dentro são coisas abstratas, né? Coisas que a gente precisa ter coragem, maturidade para poder olhar e preencher o que falta. E não adianta a gente ficar, né, buscando aqui fora. Por isso que muitas pessoas caem, né, nesse laço, porque é mais fácil, né? Aqui fora eu pego, eu resolvo, aqui dentro dá um pouquinho de trabalho. E tem também os gatilhos mentais. O que são esses gatilhos mentais? É alguma coisa que tipo, te pegou, te trava, sabe? Você está assim fazendo uma coisa e de repente vem uma sensação, uma emoção, alguma coisa que te leva para aquela vontade, aquele desejo de comprar. E que gatilhos são esses? Um é fugir da realidade. Às vezes a pessoa, como eu acabei de falar, né, até com esse problema, não quer lidar com essas emoções difíceis, então ela prefere fugir da realidade.
Então, prefere o entretenimento. Ah, vamos no shopping, vamos olhar vitrine, vamos espairecer. Aí pega o celular, né? Começa a olhar lá os aplicativos, né, de marketplace, que tem várias lojas, tem um shopping dentro do celular. Então, a pessoa começa a olhar lá, se distrair, e quando vê, tá só favoritando, né? Ah, eu quero esse, enche o carrinho e compra. E acaba comprando. Então, esse é mais uma situação que faz com que as pessoas queiram comprar. Outras pessoas não podem ver anúncios de liquidação, pague três não, compre três, né, e pague um. Outros também não gostam de perder, né, essa oportunidade de bons negócios, de promoção. Não que isso seja errado. A questão que a gente está falando aqui é sobre o descontrole. É quando a gente deixa as emoções controlar a decisão na hora da compra. Essa que é a questão que a gente está analisando aqui. Porque no onde a pessoa tenta sair, mas quando vê, ela volta para o mesmo lugar. Vira um hábito, né? Porque se ela compra para preencher aqui e coisas aqui fora, materiais, não vão preencher aqui, logo isso aqui é temporário, né? Essa satisfação é muito uma bola de neve. Tá fazendo sentido para vocês? Ai, tá travando? Tá travando muito? Só um momentinho, vou mexer aqui para ver se volta. Já voltou, tá? Já voltou? Uhum. Oi, cadê o Zoom? Monique, tá me vendo? Sim, estou te ouvindo, não estou te vendo. Sua câmera tá fechada. Só um momentinho que eu tô procurando o Zoom aqui. Caiu. Achei. Ok. Pronto. Pode repetir a última frase? Ah, sim, que eu estava dizendo é que, no caso, quando a gente se torna um ciclo vicioso, né? Quando a gente tenta alimentar aqui dentro o nosso emocional com as coisas materiais. Isso é muito temporário o efeito, não surte um efeito duradouro. Então, logo a pessoa quer de novo comprar, isso gera um ciclo. E o que que alimenta isso, né? A gente já viu o que que causa, a gente viu os gatilhos mentais, e agora a gente vai falar o que está alimentando isso. No fundo, o nosso cérebro ele funciona por sistemas de recompensa. Então, essa programação que a gente criou, né, de se recompensar comprando, gera uma satisfação muito boa aqui, olha. O cérebro se sente, é gostoso, né? É fácil, é gostoso. Então, logo ele quer de novo, ele vai te impulsionando para dar mais. Foi só para mim? Oi? Não. Saiu de novo? Voltou. Saiu de novo? Pode continuar. O cérebro recompensa, tem um mecanismo de recompensa. Isso. Isso, tem esse mecanismo de recompensa, porque ele quer levar a gente à satisfação, quer levar a gente a sentir felicidade, contentamento, e logo ele vai dando mais essa vontade, né? Essa vontade de comprar, de consumir, porque ele quer sentir essa felicidade. Mas isso é uma programação. A gente, ao longo da nossa história, foi colocando para ele que ali eu me sinto realizado, ali é uma recompensa. Então, essa programação acaba viciando o nosso programa, né? Nosso programa, nosso sistema aqui fica programado para querer sempre mais. Bom, outra coisa que alimenta, que a gente já falou, é esse vazio aqui dentro, né? Essas emoções difíceis de lidar, que podem ser feridas emocionais, às vezes vazio, culpa, sentimentos de abandono, às vezes a própria ansiedade, né? A pessoa querer resolver logo, então se ela comprar, ela está resolvendo alguma coisa. A necessidade de se sentir aprovado, como a gente já falou, de pertencer a um grupo, e algo que tem pegado muitas pessoas é o marketing. O marketing hoje em dia,
ele trabalha com as emoções. Não é segredo para ninguém, né? Que parece que é uma internet intuitiva. A gente entra para pesquisar lá, armário. Aí daqui a pouquinho, todas as abas que você abre, vai aparecer alguma propaganda lá de armário. Aí se você procurou lá bola de basquete, aí depois todas as outras, se você entrar no seu e-mail, vai ter uma janelinha lá com uma bola de basquete. Se você entrar nas suas outras redes sociais, sempre vai ter alguma propaganda com aquilo que você estava procurando. E parece até que ela escuta, né? A gente às vezes nem escreve, nem chega a pesquisar. A gente só fala assim, queria ir para um lugar tal, tal, tal. Daqui a pouquinho já está a propaganda do lugar lá no celular. Então, essa tecnologia é uma tecnologia muito moderna, chama internet 3D, que ela é intuitiva. E ela trabalha muito com as emoções da gente. Então, a gente precisa ficar ligado para não deixar, né, que isso capture a gente de um jeito que a gente vire fantoche, né, das redes, da propaganda do mundo, desse marketing. Até porque, igual essa questão do algoritmo, né, Monique, que a gente estava falando, como que ele só te dá aquilo que você gosta, ele vai só alimentando mesmo. E o outro ponto é a pressão que a gente sofre pelos influencers. Que pressão é essa? É uma pressão do que a gente admira, o que a gente acha lindo. A gente tem várias pessoas que a gente segue, a gente fala, ai, que lindo, ai, queria ter uma unha daquela. Ai, queria ter uma roupa daquela, queria ter um cenário igual o da Monique. E aí, menina, quando vê, ó, chega a fatura, chega o boleto, não é mesmo? A gente tem que tomar cuidado, porque isso pode revelar que quem está no controle não somos nós. É outra coisa. E a Monique vai falar um pouquinho sobre isso, né, Monique? Eu achei o máximo essa internet intuitiva. E como que pode? Aí ficou colocado aqui no chat, né? O meu celular, né? Escuta, não preciso nem falar, ele já sabe o que eu quero, né? E é muito louco isso, muito louco. Eu lembro quando eu estava, o ano passado, aniversário de casamento, estava procurando pousada. Eu só escrevi no Google pousada em região de Curitiba, pronto. Pareceu uma mais linda que a outra. Parece que me instigando aquilo, sabe? Eu falei assim, não, você tem que ir para pousada, porque você merece, eu quero ser das quantas. E ó, se a gente tiver um cartão de crédito sem limites na nossa mão, meu Deus do céu, né, gente? A gente faz um estrago. Mas aí vamos falar das raízes, da onde que vem tudo, essa vontade louca de consumir. Quero só saber, eu tô em destaque na câmera ou é a Sheila? Só porque a gente, é nós que estamos, é eu? Ah, então tá bom. É que eu tô me vendo na janelinha lá em cima, não tô me vendo aqui. Da onde veio, gente, essa raiz, da onde que veio esse desejo, essa coisa louca que eu preciso comprar, eu preciso comprar, eu preciso comprar? Aí comprei. E aí veio a culpa, né? Então, muitas pessoas, elas acreditam que a compra de um objeto novo ou de um produto de luxo vai trazer felicidade e preencher um vazio emocional que cada um de nós carrega. E, por um período, sim, traz felicidade. Parece que dá um quentinho aqui dentro, né? Quando você consegue comprar aquilo que você quer, tanto quis, né? Mas essa sensação, ela é temporária e daqui a pouco desaparece. Aquilo que você comprou já não faz mais tanto sentido para você. Já perde a graça. E aí já lança uma outra coisa e você já fica de olho. Não acontece isso com o celular? Cada vez é um celular mais, não sei quantos gigas, não sei de quantas memórias, não sei de, né? E a gente sempre quer o mais atual. Então, isso quer dizer que a gente não vai se satisfazer. Esse buraco sempre vai estar maior, né? E o vazio sempre vai existir. Então, essa busca constante por preencher um vazio pode levar a pessoa a acumular dívida, a ter sérios problemas
no seu relacionamento, porque vocês viram o vídeo da chamada? O que a bonitona estava fazendo lá? Aonde estava escondida essa cola? Embaixo do armário e dentro do armário de comida. Isso dá problema em casa, nos casamentos, filha. Dá problema, né? Então, problemas emocionais, né? E ainda mais se você tiver depressão e baixa autoestima. Mas essa busca da felicidade, hoje o mundo prega o ter, né? Foi o que a Cheirinha falou. Mas ele não está lá fora, ele está aqui dentro. E é aqui dentro que a gente tem que começar a olhar para ver o que está acontecendo. Então, se eu busco preencher isso com coisas materiais, com coisas físicas, com um monte de coisa que eu quero comprar, comprando por prazer e sem necessidade, essa falta sempre vai existir. Então, o vazio sempre vai estar lá. Parece que não preenche. É igual questão com comida. Quem tem compulsão alimentar, você come, 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 parece que você está com fome ainda. Não é assim? Então, se nós não olharmos para o que falta dentro, isso pode acabar virando um vício, ainda mais quem tem a ferida emocional do abandono e da rejeição. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso, para ver se a gente se encaixa numa dessas ou se a gente se encaixa nessas duas feridas, né? E ainda mais, se você é compulsivo, qualquer área da sua vida, você é suscetível a usar drogas, a ter um problema com o sexo e com a questão alimentar. Por quê? Porque a base é a mesma, a base da compulsão é a mesma. Eu tenho que preencher uma falta, eu tenho que estar feliz e se eu não tiver essa felicidade, meu Deus do céu. Sempre buscando fora, fora, fora. Mas da onde veio isso? Da infância. Como que era a relação dos seus pais com os gastos? Como que era lá com a questão das compras? Seu pai era gastão? Sua mãe era mão de vaca? Vocês viviam em condições assim que não tinha nem o básico? Faltava roupa na sua infância? Você herdava as roupas dos primos, dos vizinhos, do irmão mais velho, né? Então, se vocês viviam nessas condições e não tinha nem o necessário, é para lá que a gente tem que começar a olhar no que faltou lá, que loucamente a gente quer preencher agora, né? Nós não aprendemos do nada. Não é do nada à toa que nasceu a louca ou os loucos da sacola. Veio de algum lugar, né? O que vocês gostariam de ter tido e que não tinha condições na época da infância? E agora você compensa. Ai, agora eu tenho, pois eu vou lá e compro, né? Aí faltou sapato? Tem uma história com sapato, gente. Faltou comida? Faltou colo do pai? Faltou afeto? Faltou cuidado? Faltou proteção? Vocês estão vendo que não foi só o material, mas foi um cuidado também que faltou. E hoje a gente desconta na compulsão com compras, que é o tema da nossa interação de hoje. Você se sentiu desprotegido? Aconteceu algum abuso na sua infância? Abuso sexual, abuso de poder? Faltou elogios, carinho? Faltou amor? Faltou leite? Faltou o cuidado, o contato visual com a mãe? É para lá que a gente tem que olhar, né? Nessas feridas. Você foi comparado com seus irmãos, primos, vizinhos?
Sofreu bullying na escola por não ter a mochila da moda, o estojo mais bonito, o caderno que todo mundo tinha. Na minha época era da Capricho, que tinha lá os bonitão lá na capa. Capa dura. Não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha esses cadernos. As minhas amigas tinham. Isso gerou ansiedade em vocês? Baixa autoestima? Que você não fazia parte ali daquele grupinho? Você não podia pertencer àquilo ali porque você não tinha as coisas que seus colegas tinham? Então, tudo isso são dores emocionais que geram problemas na vida adulta e uma constante corrida pela felicidade. E aí, hoje, quem que vai às compras? É a criança? É a nossa criança ferida que tá lá com o cartão de crédito igual? Eu tenho um cartão de crédito, eu vou para a loja comprar. Ou é o adulto que está no controle? Hum? E aí eu tenho uma experiência. Você sabe que eu sempre falo da minha mãe, né? Minha mãe é compulsiva por sapatos. Sapatos, gente. Muitos sapatos ela tem. Mas ela conta que na época da escola, as meninas da casa dela ali, as irmãs, que eram muitos filhos, iam de chinelo de dedo, faça chuva, faça sol, e os meninos iam descalço. E aí, na época, era moda que aí na escola tinha aquela uniforme que as meninas iam de sainha, uma meinha até o joelho, aquelas meinha branca, é aquele sapatinho que tinha um negocinho de boneca, igual sapatinho de boneca. Minha mãe era doida para um sapato daquele vermelho e ela. E aí, vocês lembram lá de outras interações? Esses são só os ricos que podem ter. E ela desenvolveu um complexo assim que ela falava assim: quando eu tiver, pois eu vou ter. E hoje, gente, parece criança em loja de sapato. Hoje, quando a gente fala, né, a gente consegue ter um olhar sistêmico, a gente consegue enxergar uma criança ali fazendo, eu consigo ver ela numa loja de sapato. Teve uma vez que ela foi para uma loja, teve uma liquidação, ela veio com mais de 11 sacolas de sapato. E era sapato aí, era sapato de, não era só do número dela, era de tudo quanto era tamanho. Ela trazia para casa. Mas na época, gente, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só achei, ela gosta de sapatos. Mas ali tá uma ferida emocional de criança que ela entendeu que quando ela tivesse o dinheiro dela, ela ia fazer, ela ia suprir o que ela não teve quando ela queria. E quantas mulheres, crianças tem com cada um com uma história diferente, né, gente? Cada um com uma história. Né, Sheilinha? Sim, sim, é verdade. E qual é o resultado disso, né, Monique? O que que isso gera na vida da pessoa? Gera a falta de discernimento da pessoa não saber diferenciar o que é essencial do que é apenas um desejo, uma vontade, né? Que realmente ela precisa, que é importante, que realmente vai contribuir para ela, do que uma vontade, do que essa ferida dessa criança aí, né? Que ficou marcada lá atrás. E aí essa pessoa se deixa levar pelo momento, ela vai, sabe, sem olhar para trás, ela não tem planejamento e acaba se frustrando, porque isso não vai preencher esse vazio. E depois vem outras consequências, como, por exemplo, o arrependimento. O arrependimento por ter feito isso. Outra consequência, o endividamento. As pessoas acabam se endividando quando deixam uma criança emocional tomar as decisões aqui na vida de adulto, né? Vem o endividamento. Vem também a questão de tentar esconder, como a gente viu lá no vídeo, né? Esconde. E isso faz com que a família, quando descobre, fica decepcionada, fica desconfiada da pessoa.
Acontece também que, às vezes, com esse endividamento, a pessoa perde o crédito na praça, porque ficou com o nome sujo, não conseguiu pagar as contas, e aí vem a vergonha, vem, às vezes, o isolamento de querer ficar, né, dentro de casa, não se associar com as outras pessoas, porque está com vergonha, está descreditado. A pessoa, às vezes, recorre até à mentira, né, para esconder, para ocultar, para falar, não, é de um amigo, né? E a lei do equilíbrio que é infligida, né? E aí gera desequilíbrio, porque às vezes aquele dinheiro poderia ser para conquistar algo para a família, poderia ser algo que ia contribuir para a educação melhor dos filhos, mas aí esse dinheiro foi desviado, como que indo pelo ralo abaixo, foi embora, para poder satisfazer esse vazio aqui dentro. Então, essas são consequências que causam dores quando a gente deixa a criança no controle. É por isso que a gente precisa dar atenção, né, para conseguir cuidar, né, enquanto há tempo, enquanto a gente não chega na parte pior, né, que é quando vira uma compulsão. Por enquanto a gente está tratando mais aqui a impulsividade, esse viciozinho, né, de ficar olhando, de ficar favoritando, de deixar a internet, de deixar o marketing dominar a gente, de deixar as nossas vontades dominar a gente. A gente está aprendendo a ter essa educação da vontade para a gente conseguir ficar no adulto, ficar no nosso equilíbrio, né? E aí, Monique, de onde que vem, então, esse problema? Você já deu uma pincelada, né? Que vem da criança, mas tem mais coisas para falar sobre isso? Sabe o que você falou aí de esconder, né? Você vê, gente, adulto que ganha seu dinheiro não precisa esconder nada de ninguém, não tem necessidade. E trazendo de volta a história da minha mãe, nesse exemplo, a minha mãe, ela agora que ela é casada, mas ela ficou 20 anos fazendo isso. Ela não tinha que dar satisfação para ninguém. E ela escondia as sacolas. Ela escondia na casa das amigas, na casa da vizinha. Ela ia trazendo de uma por uma. E aí eu olhando assim, eu acredito, hoje olhando essa situação, eu acho que ela fazia isso. E aí depois outros terapeutas podem diagnosticar, né, essa inclinação para ela mesma se justificar. Não, eu paguei em 12 vezes, vou pagar em 12 vezes, parcelas pequenininhas, mas assim, eu vou trazendo de pouquinho, porque aí eu não vou me sentir tão culpada nessa situação, né? O caso dela veio de muita escassez, porque minha mãe vai fazer 58 anos. Há 58 anos atrás, eram as mulheres, as mães tinham muitos filhos. Ela veio de uma remessa de 9 filhos. Quem que ia ter um chefe de família ganhando pouquinho, ia conseguir sapato, uniforme, material escolar para todo mundo? Não, né? Ela tem uma coisa com bolsas também. Porque ela conta, e aí meus filhos contam tirando sarro, né? Assim, porque toda vez ela fala a mesma coisa, eu ouvi isso a vida inteira. Na minha época, tinha os sacos de arroz. Vocês conhecem a história? Do saco de arroz que era de trigo, tecido de trigo, aí era feito uma alça e eles chamavam de borná, e aquilo era a mala deles para ir para a escola. Então, além disso, ela sofria bullying na escola, e sem contar outras coisas, gente, outras coisas. Tem muitas histórias da minha mãe. Ela tinha o cabelo da minha mãe, é igual ao cabelo da Sheila. Só que a Sheila hoje faz fitagem no cabelo. Para quem tem cacho, sabe o que que é isso, né? Passar creme, tem todo um processo para deixar o cabelo natural. Gente, há 47 anos atrás, quando minha mãe estava na adolescência, tinha isso? Não tinha. Ou era banha que eles passavam, banha,
ou era aquele ferro, com aquela coisa que ia alisando, né? Então, você vê, você tá numa época daquela, alisamento com soda cáustica. Teve também. Olha, gente. Então, era assim, eles faziam o que tinham com o que dava com o que eles tinham. É lógico, justifica a compulsividade hoje? Explica muita coisa. Ou porque ela é assim. Ou porque ela olha as coisas e ela pensa assim, eu tenho que comprar, porque senão não vou ter outra oportunidade. E é o que a Sheila falou, vou aproveitar a oportunidade, porque talvez nunca mais vai ter essa liquidação, essa oferta, e eu vou aproveitar porque eu não tive. Então, é a criança dela falando, gritando nos ouvidos dela mais alto: compra, mãe, compra, 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 compra. É igual aquelas criancinhas mesmo quando tá no mercado para a mãe comprar alguma coisa, né? Então é isso, gente. Essas histórias. Da onde vêm essas feridas que explicam que muita gente acha assim: ai, para que comprar tudo isso? Parece louca, aí chamam de louca, chamam de surtada, chamam de exagerada, dão vários apelidos, né? Vários rótulos para essa pessoa, mas não consegue ver o buraco que tem lá. Aí vai ver, saiu de casa com 9 anos para trabalhar em casa de família. Gente, 9 anos para trabalhar em casa de família cuidando de filho dos outros. Então já não teve, já se entende que não teve o leite materno, porque era um fio em cima do outro. Você paria um fio, daqui a pouco ali na dieta se engravidava. Dava tempo de amamentar a criança? Não, que tinha que dar espaço para gerar aquela outra criança que já estava no bucho. Então não teve o contato físico, o olho no olho, que é a falta da mãe, a falta do leite, falta do vínculo, e aí vai, cresce, com 9 anos já sai de casa para cuidar dos outros, vendo que os outros tinham e ela não, vai se criando um enredo. Quando eu crescer, pois eu vou ter o dinheiro e eu vou fazer tudo que eu quiser. E ela ainda tem outro tipo de compulsão, que é a da compra e do alimentar, né? Mas aí do alimentar a gente fala em outra interação. Mas é muita coisa. E aí hoje eu entendo o da onde veio e o porquê é assim. Excelente explicação, Monique. Bom, o que que nos resta? A gente já aprendeu, né? O que alimenta, o que causa, da onde que vem. Agora nos resta tomar consciência. Consciência, porque a gente, quando tem consciência da onde que vem, de toda essa história, esse histórico, né, da nossa vida, da nossa geração, aí a gente consegue se respeitar mais, aceitar as nossas limitações, e vindo para a consciência, a gente vai saber tomar decisões que vão ser mais a favor da vida, em vez de ser decisões que seriam mais fáceis, né? Porque a gente tem que separar essas duas, né? A decisão que eu estou tomando está sendo uma decisão mais fácil ou uma decisão melhor? É diferente o fácil do melhor. O fácil é aquilo que eu vou fazer de qualquer jeito, vou fazer o que der vontade. O melhor, eu tenho que olhar à frente, ter essa perspicácia. E aí a gente tem duas ferramentas a nosso favor: o racional e o emocional. Como que eu vou usar o meu racional na hora de tomar decisões? Eu preciso fazer algumas perguntas para mim mesmo. Por exemplo, eu tenho condições de comprar isso agora? Eu preciso deste produto agora? Quais são as possíveis consequências se eu finalizar essa compra? Para que eu estou comprando? Eu estou querendo corrigir algum problema? Será que esse problema é meu ou é problema de outras pessoas? Na verdade, o que de fato vai resolver esse problema?
Será que comprar vai resolver aquela necessidade que você tem? Então, fazer essas perguntas vai ajudar você a criar essa consciência e usar o seu racional a seu favor. O emocional, ele, como a gente já falou, né? Se a gente deixar ele sozinho para tomar as decisões, acaba sendo tomado decisões à base de emoções difíceis. E não é isso que a gente quer fazer. A gente quer, unir os dois, equilibrar o racional com as emoções. Aí a gente vai tomar decisões que são a favor da vida e, ao mesmo tempo, que vão trazer satisfação para a gente. Então, identificar, né, como a Monique falou, essas emoções, esses pensamentos. Antes de comprar, antes de finalizar uma compra, pesquisar o preço, pesquisar a qualidade, cuidar da ansiedade, para poder não fazer as coisas assim por impulso. E como que a gente cuida da ansiedade? A gente precisa fazer exercícios, a gente precisa dormir melhor, comer melhor, respirar, beber água. Tudo isso são coisas simples que a gente está cuidando do nosso corpo, a gente está cuidando da nossa saúde. E quando a gente cuida da nossa saúde, a gente tem menos ansiedade. E a gente consegue tomar decisões com mais clareza, com mais sabedoria. Porque quando a gente cuida da nossa saúde física, a gente está cuidando também da nossa saúde financeira. Porque, afinal, as minhas escolhas interferem na minha saúde financeira, né? Então, eu preciso estar bem aqui, bem com o meu corpo, tudo funcionando para eu raciocinar bem, para eu controlar a minha ansiedade e tomar boas decisões. Logo, a minha saúde financeira volta, quando a gente está no controle, né? Então, são exemplos simples, né, baratos, porque quanto custa beber uma água? Quanto custa comer bem, né? Comer saudável? Às vezes não é tão caro. Esses dias eu até fui no mercado e passei primeiro todas as coisas de hortifruti, né? A gente ficou infinitamente mais barato do que as outras tranqueiras que a gente compra. De arroz, feijão e queijo e pão e não sei o quê. E o que era saudável mesmo era bem mais em conta, né? Então, às vezes é isso, exercício físico. Quantos vídeos tem no YouTube aí que você tira 10 minutinhos, você já movimenta ali, né? Coloca uma música para dançar, você já coloca o corpo, né, para vibrar, vibrações, né, energizantes que fazem a gente oxigenar o cérebro e pensar melhor. A importância que a gente precisa de lembrar também é da nossa gestão financeira, porque a gente está falando aqui da questão de saúde financeira, né, de não ficar endividado, de voltar a ter o controle da nossa vida, e para isso a gente precisa olhar para o dinheiro, a gente precisa olhar para ele, entender que o dinheiro é uma energia de vida que eu tive que trabalhar para conquistar aquele recurso. Então, não posso sair gastando assim, a Deus dará. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que saber onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Porque sem planejar o orçamento, aí fica assim, né? Como a gente viu aí, essa impulsividade. Por isso, a sugestão é usar a matemática a nosso favor. O que seria isso? É a gente aprender a viver com menos do que a gente ganha. Por exemplo, suponhamos que eu ganhe 3 mil. Então, eu tenho que viver um pouquinho a menos do que 3 mil. Porque se eu ganho 3 mil e meus gastos mensais são 4 mil, como que essa conta vai fechar? Não fecha. Então, é simples, né? A matemática a nosso favor. Se eu ganho 2 mil, então vou me esforçar em viver com 1.800. Guarda 200 para um investimento futuro, para a realização de um sonho, para investir em educação, para você melhorar de salário. Né? Então, é essa mentalidade, usar a matemática a nosso favor. Outra questão, se está endividado, tem que arrumar a casa, tem que arrumar ali as finanças, o que eu posso aprender de renda extra para poder eu conseguir quitar as coisas que eu devo e voltar a ter minha dignidade? Outra coisa é fazer uma lista das necessidades, né? O que realmente eu preciso, o que eu desejo, o que eu gostaria de ter.
fazer essa lista separada. A lista que você precisa, você vai ticando, e o que você gostaria de ter, você vai sonhando. Isso é ótimo, ter esses alvos à frente. Mas tem que ter a listinha para a gente não se perder. E o último conselho que eu tenho é sangrar a carne. Mas que raio de conselho é esse, sangrar a carne? É no sentido de cortar o mal pela raiz. Se você sai de casa com um monte de cartão de crédito, com dinheiro na conta, com dinheiro em papel, e sabe que não vai conseguir, né, controlar esse seu desejo por comprar, então deixa essas coisas em casa. Não saia com cartão, então quebra o cartão, cancela, para poder. O objetivo é você retomar, né, a vida. Outra sugestão é comprar à vista, negociar, né, quitar as dívidas, negociar as dívidas, para poder se atentar, né, a voltar ao equilíbrio. E agora nós temos um exercício bem tranquilo, bem gostoso, para a gente poder equilibrar as nossas emoções. Está todo mundo aí disposto a fazer um exercício? É que eu não estou vendo, está no celular. Está todo mundo aí tranquilo? Podemos fazer um exercício? Então, esse exercício chama um exercício de EFT. É um exercício novo aqui na interação. EFT, ele vai estimular alguns pontos do nosso corpo que vai gerar hormônios saudáveis no nosso corpo, hormônios que geram satisfação, que geram contentamento, que geram prazer. Aí são alguns pontinhos que a gente vai ficar dando umas batidinhas assim, ó. Uma batidinha leve, sabe? Aí eu vou falar para vocês dos pontos, né? Primeiro, o ponto é esse aqui, olha. A gente chama o ponto de abertura, o ponto do karatê. Aí depois vem aqui na cabeça, a gente vai ficar dando batidinhas assim na cabeça. Depois vem aqui em cima da sobrancelha. A gente vai dar batidinhas assim. Depois aqui, ó, no ladinho do olho aqui, na fonte, sabe? Assim. Depois aqui assim, debaixo do olho. Em cima da boca. Debaixo da boca. Aqui na clavícula. E depois aqui embaixo, ó, na reta do sutiã aqui das mulheres, né? Aqui é só dar uma batidinha assim. Conseguiram visualizar? E aí a gente primeiro, antes de fazer o exercício, vamos respirar bem profundo. E aí eu vou falando e vou fazendo as batidinhas e vocês vão me acompanhando. Combinado? Vamos lá. Vamos respirar bem fundo. Respire bem fundo outra vez e solta. Respire bem fundo mais uma vez e solta. Muito bem. Aí eu vou falando a frase aqui e vocês vão repetindo na mente de vocês. Tá bom? Aí começa assim, ó. Mesmo que eu tenha sofrido muitas carências na minha vida e tenha caído no laço da compulsão por compras, eu me amo e me aceito profundamente do jeito que eu sou. Mesmo que eu tenha me endividado, tenha até mesmo magoado as pessoas que eu amo tanto por conta do meu descontrole na hora de comprar, eu me amo e me aceito profundamente do jeito que eu sou. Mesmo que às vezes eu sinta vergonha, às vezes eu sinto que eu perdi a minha dignidade, por eu não conseguir dizer não a esses fortes desejos dentro de mim, mesmo assim eu me amo e eu me aceito profundamente do jeito que eu sou. Agora na cabeça. Não é fácil não. Ter que lidar com emoções difíceis, ter que lidar com a propaganda. São muitos gatilhos que me levam a querer
conquistar as coisas que eu sempre desejei. Na sobrancelha. Eu sei que não é errado eu conquistar os meus sonhos. Eu sei que eu mereço essas coisas. Mas eu tenho que aprender a subir de degrau em degrau. Não adianta eu me entregar à compulsão e depois não conseguir pagar minhas contas. Aqui do lado. Ai, e são emoções muito difíceis que eu tenho que lidar. Às vezes sentimentos de abandono, de rejeição. Eu sinto uma carência profunda dentro do meu coração. É um vazio muito grande. Mas agora eu estou tomando consciência. Estou tomando consciência que eu não quero mais deixar que o descontrole tome a minha vida. Pelo contrário, eu quero ser dono da minha vida. Eu quero tomar as rédeas da minha vida. E eu estou entendendo que eu vou ter que equilibrar as minhas emoções com as minhas razões. Eu estou entendendo que esse assunto veio para mostrar que tem coisas dentro de mim que eu preciso olhar. Eu preciso ter a coragem de fazer o que eu preciso fazer. Não adianta eu ficar tentando fugir da realidade. Não adianta eu ficar querendo só satisfazer os meus desejos. Eu preciso ter consciência e me organizar. Sei que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas eu estou disposta a aprender, estou disposta a aplicar todas as coisas que eu estou aprendendo através desse grupo Interação. Do lado aqui. Respire fundo, hein? Eu sei que na minha infância, aqui, ó, eu passei por necessidades, por carência, faltou um olhar, faltou um colo, faltou eu me sentir aprovada, faltou eu me sentir que eu pertencia. Mas agora eu tenho consciência de que eu não estou mais presa lá no passado. Eu sou adulta agora. Eu tenho condições de cuidar dessa minha carência afetiva, dessa minha carência interna. E é por isso que eu vou me dar amor. A partir de hoje, eu tenho ciência de que eu preciso me amar, de que eu preciso me respeitar, de que eu preciso cuidar de mim. E eu preciso curar essas minhas feridas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu agradeço. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu agradeço. Sinto muito. Sinto muito por ter demorado tanto olhar para dentro de você, Sheilinha. Você estava precisando dessa atenção, desse colo. Por favor, me perdoe aqui no olho. Por favor, me perdoe por eu ter demorado tanto tempo, ter deixado você se iludir com as coisas, com as compras, sendo que não era disso que você precisava. Você só precisava de mim, de eu estar aqui com você de verdade, presente. Eu te amo, Sheila. Eu te amo muito.
Dentro de mim tem 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Eu sou seu papai, eu sou sua mamãe, eu sei cuidar de você. Eu vou te dar todo o amor que você precisa e que você merece. Eu agradeço. Agradeço por você nunca ter desistido da vida, de ter me trago até aqui, mesmo com tanto vazio dentro do seu coração. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu agradeço. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu agradeço. Respire bem fundo. Coloca a mão no coração, sim. Roda-se um pouquinho. Faz uma massaginha no coração. Imagine lá a sua criança, né? Quanta alegria ela está sentindo agora, só por você ter parado esses minutinhos e olhado para ela. Fale para ela que vocês sobreviveram, mas que agora quem está no controle é você. Você adulta está no controle e você adulta dá conta. Ela não mais precisa ficar com medo, né? Insegura, se sentir desprotegida, se sentir carente. Ela tem você aí inteiro para dar amor para essa criança que mora dentro do seu coração. E é isso. Tem algo mais, Monique, para falar? Não. Então, assim nós encerramos essa primeira parte da interação, acolhendo a nossa criança interior, né? Dando muito amor para ela, se abraçando. E agora a gente vai para a segunda parte da interação, que é ao vivo, onde os participantes vão fazer a nossa interação, nosso bate-papo bem gostoso. Agradecemos a todos de ter assistido até aqui e até a próxima.